Irmãos, o tema dessa minha mensagem é esse: o primeiro Adão foi derrotado no Éden, o último Adão derrotou no deserto. Você pode repetir? O primeiro Adão foi derrotado no Éden, o último Adão derrotou no deserto. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 15, apenas o versículo ou verso 45. Eu posso ler? 1 Coríntios capítulo 15, o verso 45. Diz assim: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Eu quero voltar alguns versículos do mesmo capítulo, o verso 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Que bom! Eu louvo a Deus por estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que o nosso Deus se compadeça da minha alma e da sua alma, e que eu seja instrumento de Deus para a sua vida e para a minha vida. O primeiro Adão, eu sei que muita gente conhece a história do primeiro Adão. Talvez você está aqui e você ainda não ouviu sobre o último Adão. Talvez a sua mente está tendo muita dificuldade de absorver essa mensagem, porque na sua mente só habita a ideia que só existiu um único Adão, o primeiro Adão. Mas à medida que nós vamos ministrando a palavra do Senhor, Deus vai te dando entendimento. Meus irmãos, o primeiro Adão, ele teve de Deus muitíssimos privilégios, muitíssimas honrarias. Eu vejo muita gente arranjando desculpa na vida, dizendo que é alguém que foi derrotada porque a vida não lhe deu oportunidades. E isso é uma desculpa, porque todo ser humano nessa vida, ele tem o direito de oportunidades. Nenhum homem na terra teve tanta oportunidade, tanto privilégio, quanto o primeiro Adão. Deus o honrou de uma forma incrível, ao ponto que Deus fez tudo: sol, a lua, a luz, as estrelas, o céu, a terra, todos os animais da terra, todos os animais dos mares, todos os animais dos rios, tudo Deus fez. Toda árvore que produz semente, toda árvore que produz frutos, toda árvore. Deus deu tanto privilégio a esse homem, porque Adão significa homem da terra, homem da terra, homem do barro. E Deus deu muitos privilégios. Antigamente eu tinha uma ideia mais ou menos assim, que Deus só visitava Adão assim na virada
da tarde. Esse dia da virada da tarde foi o dia que Adão transgrediu, desobedeceu a ordem de Deus. Se você for estudar a história antes de Adão, desde o dia que ele foi formado, desde o dia que ele foi criado, desde o dia que Deus soprou nas suas narinas, você vai ver que Adão foi o ser humano nascido, o ser humano que na verdade, só voltando um pouco, que realmente ele nasceu, mas ele não nasce de uma relação sexual. Mas ele foi o ser humano, meus irmãos, que teve uma relação tão íntima com Deus, e sem antes ter jejuado, e sem antes ter orado, e sem antes ter oferecido sacrifícios, ao ponto que quando Deus fez tudo, fez Adão, ele levou todos os animais e disse para ele: Adão, qual o nome desse animal? Eu te dou esse direito, eu te dou essa autoridade. Qual o nome que você dá nesse animal? Hoje nós sabemos o nome porque foi dado por Adão. Um exemplo, lá tem um leão que não tinha nome, e a ciência e o conhecimento e a capacidade que Deus deu a Adão era tão profunda que sem que antes ele tenha sentado para aprender, ele tenha ido para uma escola ou alguém o ensinado a falar, ele já nasce falando, ele já nasce com uma sabedoria profunda, ele já nasce com um entendimento além da nossa imaginação. E ele olhou para o animal e disse: é leão. E ele olhou para a companheira do leão e disse: é leoa. E Deus foi trazendo os animais. Irmãos, isso durou tempo. Não foi no mesmo dia que Adão colocou o nome de todos os animais. Se você for fazer um estudo sobre o nome dos animais, sobre cada espécie, irmão, isso dura dias e dias e meses e meses, dura tempo. Mas Deus deu a ele esse privilégio de colocar o nome em todos os animais. Deus também deu a ele o privilégio de dominar tudo, dominar os animais, dominar a natureza, dominar os animais do mar, os animais do rio, tudo. Deus também deu a ele tanto privilégio que do Éden saía um rio para regar o jardim. Esse rio se dividia em 4. E é interessante que vai falar que nessas regiões tinha ouro bom, tinha pedras preciosas. Irmãos, todo o sonho de um ser humano, na sua plenitude, foi dado a esse homem chamado Adão. Mas a verdade é que esse homem, ele foi derrotado no Éden. E foi derrotado só pelo fato de não obedecer aquilo que Deus havia falado a ele. É incrível a forma que Deus se aproxima de Adão e o ensina. Deus não começa falando a ele: não come da árvore. Deus começa falando a ele de todas as árvores. Todas você pode comer, e pode comer livremente. Deus está revelando a Adão que ele não é um Deus egoísta, não é um Deus avarento. Disse: pode comer de todas, livremente. Mas o problema de muitos de nós é quando chega esse mais de Deus, a gente não damos ouvido. Deus disse: ó, mais, porque muitos de nós iríamos começar assim: se você tivesse o privilégio de criar alguma coisa, não, você não pode comer desse fruto. E só depois nós diríamos: mas esse pode. Mas Deus começa falando a ele: você pode comer de todos os frutos, livremente. Não é come 1, 2, livremente. Você pode comer livremente. Glória a Deus. Aleluia.
Mas, porque Deus, Ele tem esse mais. Você pode comer livremente, mas só desse fruto do conhecimento, do bem, do mal, não coma. Porque se você comer, certamente você vai morrer. Certamente. Meus irmãos, nós temos que parar de arranjarmos desculpa para a nossa derrota. Tem gente derrotada que quer colocar a culpa no pastor, no sermão da igreja, no seu pai, na sua mãe, quer colocar a culpa no seu antigo patrão. A derrota, a nossa derrota, ela acontece quando eu e você não obedecemos à voz de Deus. Aleluia, Deus. A certeza da vitória não está no ambiente. A certeza da vitória não está na minha posição. Porque Adão vivia no lugar mais seguro para se viver. Crime, zero. Índice de violência, zero. Ladrão de bolsa, celular, zero. Perigo de perder a mulher para alguém, zero. Não tinha, irmão. Não tinha. Ele governava tudo. Ele governava todas as coisas. Lembre que ele não morria. Agora tu dá para imaginar mais ou menos, eu sei que a nossa mente é muito limitada. Tu dá para imaginar Adão, ele mergulhando no rio e passando lá horas e horas e horas mergulhado, porque ele não morria? É a Bíblia, meu irmão. Eu sei que na tua cabeça, será que o pastor Abel está assistindo muito desenho agora, meu Deus do céu? Eu acho que não. Meus irmãos, ele não morria. A morte não havia entrado no mundo. Você dá para imaginar? Ele dominava sobre todas as aves, todas. Irmãos, Adão conheceu aves que eu nunca conheci, nunca vou conhecer. Adão conheceu animais que você nunca conheceu. A maior parte da humanidade nunca conheceram. Nunca. Você dá para imaginar isso? Adão não se cansando. Ele não, irmãos, vocês são. Eu sei que a nossa mente é muito limitada. Pode usar o nosso impedimento. Ele dominava sobre os grandes peixes do oceano, todos os peixes. Tudo, sobre a terra, sobre tudo, os animais. Você dá para ter uma ou menos ideia? Ele tendo domínio sobre o elefante, por mais alto e forte que fosse, leão, urso. Deus santo e verdadeiro. Mas mesmo assim, isso não o privou de ser derrotado no Éden. Isso não o blindou de ser derrotado, porque a blindagem que iria permanecer nele para que ele não fosse derrotado era se submeter ao que Deus havia falado a ele. Deus disse para ele: não come. Irmãos, eu sei que para muitos de nós, rapaz, isso é muito fácil. Irmãos, Deus não disse 10 mandamentos. Deus não disse: eu não coma esse. Não, foi uma única ordem. Um único limite que Deus colocou a ele. Um único. Disse: não passa daqui, Adão. Não come desse fruto do conhecimento, do bem e do mal. Você dá para imaginar um ser que nunca na cabeça dele passou um pensamento maligno? Eu também para baixo hoje, eu não sei, eu estava olhando para esse leão aqui. Nunca passou a mente de um pensamento ruim, um pensamento mal. Nunca passou na cabeça dele, sei lá, eu acho que eu estou assim com a tendência de depressão. Eu estou assim meio angustiado. Nunca passou na mente dele nada mal. Até que Deus disse não, e é não. Meus irmãos, não adianta a gente querer arranjar desculpa.
Se Deus falou não, é não. Pode as nações do mundo inteiro se levantarem e disserem sim, mas se Deus disse não, é não. Hebreus 9:27 diz que Deus deu uma ordem ao ser humano, morre uma vez, depois disso o juízo. Aleluia. Se Deus disse que não, então é não. Se Deus coloca um limite, nós temos que respeitar esse limite. Adão foi derrotado no jardim do Éden. Qual de nós não queríamos ter esse privilégio? Qual de nós de ter conhecido esse jardim? O jardim do Éden. Mas Adão, ele não respeita aquela autoridade que estava sobre ele, que era Deus. Deus disse a Adão: não come. E aí, meus irmãos, a esposa dele, a mulher dele, que foi enganada pela serpente. O texto diz que ela chega e ela dá, e Adão come. Antes eu tinha uma ideia que houve uma conversa entre Eva e Adão. O texto diz que ela comeu, e eu estou imaginando ela bem próxima aqui, lá da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal, e ela pega, e Adão vem se aproximando, ela come, e Adão vê aquilo, e ele fica calado, e ele não diz nada, e ela estende para ele, e ele come. E aí, após ele comer do fruto proibido, ele percebeu que estava nu, estava despido. Ele perde a sua comunhão com o Todo-Poderoso. Ele perde o privilégio de andar com Deus, de conversar com Deus, de ser honrado por Deus, de ser abençoado por Deus naquele jardim. Tudo pelo fato que entre Deus e a mulher dele, ele escolheu a mulher dele. Eva, entre Deus e a serpente, ela deu crédito o que a serpente disse, porque a palavra de Deus foi: certamente morrerás. A serpente disse: certamente não morrerás. Qual a mensagem você vai absorver? Qual a palavra que estará na tua vida? A palavra de Deus ou da astuta serpente? A serpente disse: não, certamente você não vai morrer. Deus sabe, se você comer, vai ficar igual Deus, tendo conhecimento do bem e do mal. Irmãos, nós temos que examinar muito a nossa vida, a nossa alma. Você sabia que a derrota de Lúcifer, o anjo de luz, você sabe onde foi a derrota dele? Foi no céu. Ele não foi derrotado por estar no céu. Adão não foi derrotado por estar no jardim do Éden. Ele foi derrotado porque ele não respeita o limite que Deus colocou. E Adão queria ser semelhante ao Altíssimo. Para ele não era suficiente ser o anjo de luz. Ele queria ser Deus. Ele queria a posição de Deus. E ele queria mais além. Ele queria colocar o trono dele acima do de Deus. E ele foi derrotado. Nós temos que examinar muito a nossa vida. Entre o que Deus diz, entre o que a astuta serpente diz, entre o que a Eva diz, o que é que nós vamos fazer? Entre o que a palavra de Deus diz e essa sociedade ímpia e perversa está dizendo, o que é que nós vamos fazer? Aleluia. Para que eu esteja blindado dessa tão grande derrota, eu tenho que crer em Deus e confiar nele, confiar naquilo que Deus falou comigo. Muita gente não muda de vida, não melhora na vida,
não é mais do que vencedor, porque não confia naquilo que Deus falou a ele, naquilo que Deus falou a ela. Adão comeu porque ele desconfiou. Ele não confiou, na verdade, no que Deus falou a ele. Ele foi muito ingênuo. Queridos, um ser humano não passa a ser um ser derrotado porque nasceu em uma favela. O ser humano não passa a ser um ser derrotado porque ele é fruto de um adultério. O ser humano não passa a ser derrotado porque ele nasce em um lar sem estrutura, desestruturado, em um lar destruído. O ser humano passa a ser derrotado quando ele desobedece a palavra de Deus. Porque o primeiro Adão, ele não nasce numa favela, ele não nasce numa família despedaçada, destruída. Ele nasce no melhor lugar que alguém poderia nascer. Queridos, mas o último Adão, ele não nasceu no Éden, ele nasceu numa manjedoura. A diferença não é onde você nasce, a diferença é a minha atitude e a sua. Glória a Deus. Não é se eu nasci em um berço, como diz, esplêndido, ou se eu nasci em um berço tão humilde e simples. A diferença vai ser qual é a decisão que nós tomamos. Aleluia. Lucas capítulo 2, Santo Deus. versículo 12. Lofodel van spiriton pande. Glória. Na world channel. O inimigo quer ver você tombando. E para que você não tombe, para que o inimigo não te veja tombando, se submeta à palavra de Deus. La porta della famiglia, eu sou um gentil ri, a maior della palavra vencedora, a vontade de Deus é que a sua igreja seja mais do que vencedora. Aleluia. Grandioso tu és, Senhor. Lucas capítulo 2. Glória a Deus, glória a Deus. Verso 12. Olha onde o último Adão nasce. O anjo falando aos pastores que estavam apacentando as suas ovelhas: isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. O último Adão, que é o Cristo, que é o Messias, que é Jesus o Cristo, aquele que havia de vir, ele nasceu em uma manjedoura. E o anjo diz: esse é o sinal. E antes eu quero ler com vocês aqui. No verso 10 do mesmo capítulo 2 de Lucas. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Hoje diz: eu trago novas de grande alegria. O sinal é esse. O último Adão, o Cristo, o Salvador, o Senhor, ele está em uma manjedoura. Ele nasceu em uma manjedoura e ele está envolto de panos. Ele não tinha nenhum berço sequer. Ele estava num lugar que pertencia aos animais. E a diferença entre o primeiro Adão e o último Adão são muitíssimas. Porque o primeiro Adão, ele não nasce na manjedoura, ele nasce em um lugar mais do que especial.
mais do que extraordinário, mas ele não valoriza. E ele foi derrotado no Éden, no jardim do Éden. O último Adão, ele nasce na manjedoura. Já imaginou se fosse você? Se você tivesse nascido numa manjedoura, até hoje você tinha trauma. Nasci na miséria, nasci na manjedoura. E voltando um pouco, os pais, José, o padrasto, a mãe Maria, eles iam vamos usar a linguagem hotel. E aí, não tem lugar aqui não, está tudo lotado. Não é porque a minha esposa está grávida, ela está assistindo algumas coisas assim diferentes. Não tem lugar aqui não. Tem muita gente frustrada, amarga, mal amada por coisas tão pequenas da vida. É verdade, Senhor. Liberta, Jesus. Aleluia. Meu Deus. Ser derrotado ou derrotar não depende do lugar, não depende do ambiente, depende da nossa atitude. Se vamos obedecer a Deus ou não. Meus irmãos, como eu disse, Deus disse a ele: não come. Adão comeu. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Gênesis 3, 9. Santo é o nosso Deus, glória a Deus. Glória a Jesus. O verso 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? O primeiro Adão, ele transgride, ele desobedece a Deus, ele peca contra Deus e ele se esconde. Irmãos, quando eu percebo que alguém está se escondendo, há algo de errado, irmãos. Há algo de errado acontecendo. Porque após a transgressão, o que Adão, o primeiro Adão fez, foi se esconder. Ele e a sua mulher. Ele não tem coragem de assumir o seu erro. Ele não tem coragem de assumir o seu pecado. Ele se esconde. O segundo ponto da derrota do primeiro Adão é que ele se esconde. Ele não assume o seu erro. Tem muita gente no meio do povo de Deus assim, que tem consciência que errou, tem consciência que está vivendo uma vida de pecado, mas não tem coragem de assumir, está se escondendo, passa a vida arranjando desculpa, passa a vida usando máscara, usando capa, porque não tem coragem de dizer: eu transgredi. Quem está falando com ele aqui é Deus. E Deus te testando. Deus disse: Adão, aonde você está, Adão? E Adão escondido. E Deus continua: Adão, aonde você está? Até que ele aparece. E é interessante que antes de aparecer, eles fizeram para eles aventais de folhas. Você sabia que os filhos de Adão andam assim, andam nu, só com aventais, só com um pedaço de roupa. Meu Deus. Filho de Adão anda assim, anda de acordo com a ideia dos mundanos. Fizeram as folhinhas e uns aventais assim. Irmãos, eu vejo muita gente falando assim: mas pastor Abel, Deus, ele olha o coração. O senhor não leu na Bíblia que quando Deus disse: Samuel, visita a casa de Jessé, eu escolhi um rei entre os filhos dele. E aí Samuel chega lá, aí passa o primeiro filho, não, aí, quando ele, o primogênito, alto, forte, belo, aí Samuel já ia ungir ele. Aí Deus disse: Samuel, não é isso não. Samuel, eu não vejo como o homem vê. Irmãos, tem gente torcendo a Bíblia para andar como Adão e Eva. Queridos, todos eles se vestiam bem, se vestiam com túnicas,
bem vestido. Eu não estou falando, agora tem que comprar uma túnica, né, pastor? Porque tem gente, meu irmão, que é ignorante. Não quer mudar, não quer aceitar a palavra e é ignorante. Aí diz, agora pronto, vou lá em Israel agora, pastor, comprar Meu túnica. Deus. Não, se vista com pudor, com respeito. Ô, glória. Não use aventais, Meu porque Deus. quem usa aventais é filho de Adão. Deus. Deus santo, Aleluia. querido. Eu não estou falando, irmãos. Tem que vestir saia. Não estou falando isso. Vista uma roupa que você tenha pudor e respeito. Vista uma roupa que você passe na rua e alguém não queira te devorar. Meu Deus. E alguém que anda de avental, principalmente os mundanos, meu irmão, volta por lá assim em cima. Pá! Porque louco sente o cheiro da carne. Louco sente o cheiro da carne de longe, meu. É verdade. Louco tem um negócio assim, um cheiro da visão assim. E eu fico imaginando, tem pessoas. Porque, irmãos, aquilo que eu não quero mostrar, eu escondo. É ou não é? Você já viu um cara de mulher aí fora? Eu passo na rua, você não fica me olhando. Vai pro espelho primeiro. Oh, Deus. Você chega no espelho aí, olha, é avental. Santo é o teu E nome. marido criando confusão e briga. Tá olhando pra minha mulher por quê? Se ela... Oh, Deus. O mundano aí, irmão, isso é um terrível. Meu Deus. Eu não estou falando que tem que vestir saia, não estou falando isso. Eu estou falando que a roupa tem que ser com pudor e com respeito. Aleluia. Aleluia. Porque depois que Deus viu aquela arrumação, eu falo arrumação, mas eu mesmo estou falando, né? Arrumação. Aí Deus pegou a pele do animal e fez para eles túnicas, bem vestido. Mas vamos continuar aqui. Aí Deus, cadê você, Adão? Abençoe, Deus. Senhor, quando eu ouvi a tua voz, eu me escondi. Eu tive com medo, Senhor, disse que eu estou nu, Senhor. Eu disse, quem foi que te avisou isso? Você comeu? Aí, Adão era para dizer assim, ó, Senhor, eu comi mesmo. Aí ele não assume o erro dele, o pecado dele. Ele disse, a mulher que tu me deu. Meu Deus. Irmãos, eu tenho para mim, eu penso que se Adão assumisse o seu erro, conhecendo um Deus tão amoroso e misericordioso que a gente conhece, Senhor, eu comi mesmo. Eu fui covarde. Eu te desonrei, Senhor. Tu me diz, mas, irmão, você não vê arrependimento nele. Senhor, eu comi, Senhor, tu comeu, foi mesmo. Senhor, foi a mulher. Aí a mulher, aí Deus disse, como é que você fala um negócio desse? Ela, foi a serpente não tinha quem falar. Quem falar que foi quem? A serpente olhou assim, não tem mais ninguém. Porque tem gente que passa a vida assim, atrás de alguém para culpar. Meu Deus. Irmão, só procura alguém para culpar quem não assume a sua culpa. Quem assume o seu erro e a sua culpa